Fala pessoal da comunidade Clube 1%. No vídeo de hoje eu quero trazer para você as orientações iniciais, aquilo que você vai aplicar nos seus estudos, que vai fazer você sair na frente de 80% dos concurseiros. São dicas simples, rápidas, mas se você aplicar com qualidade, seguindo o passo a passo de tudo que eu vou te ensinar, você vai conseguir maximizar o seu aprendizado, aprender com qualidade e com isso garantir a sua tão sonhada aprovação no seu concurso público. Vou te passar uma série de dicas, essas dicas são as primeiras orientações, aquilo que você precisa fazer para estudar de maneira eficiente. Normalmente o concurseiro já quer entrar no cronograma, seguir estudando, lendo o PDF, usando as IAs, mas antes disso a gente precisa organizar essas orientações que eu vou te passar agora, essas dicas para você aproveitar ao máximo o seu estudo e com isso ficar, como eu disse, na frente de 80% dos concurseiros. Essas dicas parecem simples, parecem coisa besta, mas eu te garanto com certeza, se você seguir tudo que eu vou te passar aqui agora, você vai conseguir estudar com mais qualidade, usando o potencial máximo do seu cérebro, aprendendo melhor e, consequentemente, sendo aprovado no seu concurso público. Essas orientações que eu vou te passar é tudo com base em evidências científicas já utilizado por outros concurseiros que já conseguiram garantir a sua aprovação utilizando essas técnicas que eu vou passar para você aqui agora. O que você vai aprender aqui nessas orientações iniciais? Você vai aprender qual que é o tempo ideal de estudo, vai aprender sobre as treinadas, sobre como fazer anotações, revisões, a importância das pausas curtas para seu estudo, do sono, do descanso, sobre mentalidade 1%. Tudo aquilo que você precisa saber para poder sim iniciar seus estudos, porque se você não seguir isso aqui, você vai estudar da maneira errada, pode até conseguir aprovação, mas vai demorar mais. Você fazendo isso aqui, como eu disse, você vai ficar à frente de 80% dos concurseiros que estudam para concurso, porque você vai estudar aproveitando o potencial máximo do seu cérebro. O primeiro ponto é quanto ao tempo de estudo. Você vai sempre tentar limitar o seu tempo de estudo até 1 hora cada atividade. Então, 1 hora de teoria e 1 hora de questões. Por que 1 hora? Porque tem diversos estudos que já comprovaram que acima de 1 hora na mesma atividade, nosso cérebro já não mantém um nível máximo de concentração. Você começa devagar, com isso você vai aprendendo menos. E como eu disse para você, essas orientações iniciais é para a gente buscar o potencial máximo do nosso cérebro, conseguir aprender de maneira mais eficiente, mais rápida, para garantir a nossa aprovação. Então sempre divida seu estudo em 1 hora de teoria e 1 hora de questões. Por quê? Quando você estuda 1 hora de teoria, você está usando o potencial máximo do seu cérebro. Quando você muda para as questões, meio que dá um reset, é uma atividade nova, você consegue manter-se mais 1 hora de concentração naquela atividade. Então, dentro dessa 1 hora de teoria, você pode fazer a leitura do PDF aqui na nossa mentoria, você vai utilizar as IAs treinadas, então você vai consumir 1 hora de estudo utilizando as nossas IAs treinadas. Se você tiver PDF, você pode utilizar o seu PDF. A dinâmica é sempre tentar se limitar até 1 hora. Claro que você pode parar ali 50 minutos, finalizou 1 hora e 5, mas não passar disso. Evite videoaulas, porque videoaula é um conteúdo extremamente passivo, o professor está fazendo tudo ali e você está só recebendo a informação, é muito demorado. Então sempre opte pelo PDF, pela leitura, pelo material escrito, até porque você tem que aprender ler, interpretar, sua prova é escrita e você utilizando material escrito você vai conseguir melhorar nesse ponto e concentrar-se mais na sua prova para acertar o número máximo de questões. Aqui na nossa mentoria você vai fazer 1 hora de teoria utilizando as nossas IAs treinadas, né? Teremos aqui as IAs treinadas, que eu já peguei alguns materiais, coloquei dentro delas, direcionei, e nessa 1 hora de teoria você vai utilizar as nossas IAs treinadas para estudar com qualidade e eficiência um material extremamente direcionado para o seu nível de dificuldade e para o seu concurso. Finalizada uma teoria, você vai passar para 1 hora de questões. Questões nada mais é que a
prática de recordação ativa. A melhor técnica de estudo, de aprendizado que existe é a prática de recordação ativa, e uma das formas de você fazer essa prática de recordação ativa é justamente através das questões. Então, como que você vai responder as questões? Você vai lá, entrar no site do Gran Questões, o link a gente coloca para você, ou dentro das IAs treinadas, vai ler o enunciado, vai tentar resolver, acertou, errou, você vai ler o comentário, ver por que você acertou, ver por que errou. Sanou sua dúvida, viu ali por que acertou, por que errou, você passa para o próximo enunciado e vai fazendo isso sucessivamente durante o período de 1 hora. Questões, nesse primeiro momento, ela tem o objetivo de fixar o conteúdo que você acabou de estudar, ela visa focar mais no aprendizado, não é medir conhecimento. Então não se preocupe se estiver errando as questões, o normal é que erre mesmo no início dos estudos, né? Você nunca estudou a disciplina, ou tem muito tempo que estudou, é normal que erre. O objetivo das questões, como eu disse, é uma prática de recordação ativa. Você fez 1 hora de teoria lá, estudou a teoria, vem responder as questões do assunto que você acabou de estudar, né? Para fixar aquele conhecimento. Vai forçar seu cérebro a interagir com aquele conteúdo, debater sobre aquela temática, e com isso você vai fixando melhor o aprendizado. Então, de maneira resumida, você vai fazer 1 hora de teoria. Essa teoria, você vai, aqui na nossa mentoria, utilizar nossas IAs treinadas. Se você estiver utilizando algum material PDF, você vai ler esse material durante 1 hora e depois 1 hora de questões do assunto que você acabou de estudar, né? Tá? Porque o objetivo aqui é o aprendizado, é fixar aquele conteúdo, né? Você estudou aquele conteúdo, tá entendendo ali, passando para o seu cérebro que aquele conteúdo é importante, você vem responder 1 hora de questões, força o seu cérebro a interagir com aquele conteúdo, ele vai guardar aquela informação que é importante, que está vendo você fazer um esforço. 1 hora de teoria, 1 hora de questões, 1 hora, porque o cérebro nosso mantém um nível máximo de aprendizado dentro desse limite. Passar disso aí, pode ser que você comece devagar e não consiga aprender tão bem. Durante o estudo dessa 1 hora de teoria, como eu disse, né, você vai utilizar nossas IAs treinadas, que vai trazer para você um material já direcionado. Caso você esteja fazendo um outro estudo que tenha material PDF, você vai ler seu PDF, você vai criar o seu próprio material de revisão. Por quê? Porque você criando seu próprio material de revisão, você força seu cérebro a interagir com aquele conteúdo, né? O estudo, se ele tiver fácil, ele não está correto. Então você força, você tem que separar as palavras-chave, pegar aquilo que é importante, e todo o processo que exige esforço para você elaborar esse material vai fixar melhor o seu aprendizado e você não vai esquecer no dia da sua prova. Nesse primeiro momento eu até falo que você pode criar o material da forma que você tem mais facilidade. Eu sei que existem algumas técnicas mais importantes, que tem um nível de aprendizado melhor, mapas mentais, flashcards, mas nesse primeiro momento eu gosto de deixar você criar um material da forma que você tem facilidade, porque o objetivo é avançar no edital. O edital é extenso, tem bastante conteúdo, você criando da forma que você tem facilidade, como você consegue avançar rápido, e 80% dos assuntos você fazendo dessa forma e seguindo as nossas revisões, você vai conseguir dominar. Aqueles pontos que você estiver fraco, depois a gente vai fazer um direcionamento, você vai fazer um acompanhamento, para a gente utilizar aí sim outras técnicas que demandam um pouco mais de tempo para conseguir elevar o índice de acerto nesses assuntos. Mas nesse primeiro momento pode criar o material da forma que você quiser, pode ser digitando, pode ser escrevendo, marcando palavras-chave, mas tente sempre criar um material enxuto, não crie um material grande. O objetivo do material de revisão é justamente isso, ter um material enxuto, só que aquilo que é importante para quando você vê, você relembrar, conseguir buscar aquela informação no seu cérebro e com isso revisar aquele conteúdo de maneira rápida e eficiente. O objetivo principal de você criar seu material de revisão é justamente você ter um material para revisar. Nas nossas metas vão aparecer metas de revisões, e concurseiro que quer passar em concurso público, ele tem que revisar. Você começa a passar em concurso público quando você já revisou seu material várias vezes, 3, 4, 5 vezes, você vai, cada vez que você revisa, você consegue aprender melhor, consolidar mais aquele aprendizado. Se você não criar seu material de revisão, só ler lá, seu estudo fica muito passivo, né? Leu lá, você não fez nenhum esforço para tentar selecionar as palavras-chave, criar aquele material, debater com aquele conteúdo,
e nisso você não aprende de maneira tão eficiente. Então, crie sempre seu material de revisão. Dentro dessas dicas, uma dica bem legal, bem eficiente, que vai te ajudar a esclarecer melhor, aprender melhor sobre o conteúdo estudado, é o final da sua sessão. Você fez ali 1 hora de teoria, utilizando as nossas IAs ou lendo o seu material PDF, finalizou, antes de você partir para as questões, você vai gastar ali uns 5, 10 minutos e vai dar uma lida naquele material de revisão que você acabou de criar. Qual que é o objetivo de você? Organizar as ideias daquilo que você estudou, você ter uma visão global, né? Às vezes a gente vai estudando, vai lendo um conteúdo ali, a gente não consegue raciocinar, organizar os nossos pensamentos. Na hora que você finaliza, dá uma lida naquele material de revisão que você acabou de criar, vai ser rápido, não vai gastar mais 10 minutos, você consegue organizar essas ideias e entender melhor o conteúdo. Beleza, você vai passar para a próxima sessão. Feito isso, você vai para as questões, vai para as próximas sessões da sua meta. O dia que você tiver que estudar aquela disciplina novamente, digamos que hoje você estudou Direito Constitucional, Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, né? Criou seu material de revisão, finalizou, fez aquela leitura de 5 minutos para organizar as ideias. Passou para as questões, para as próximas disciplinas, português, direito penal. O dia que você for estudar direito constitucional de novo, antes de você iniciar os seus estudos, você vai dar uma lida no seu material de revisão da última aula que você criou. Qual é o objetivo de você relembrar de onde você parou, você conseguir conectar os temas, né, com os próximos temas. Então você vai ler aqui, vai relembrar o que é que você estava estudando e vai conseguir criar conexão para os próximos temas que tem relação com esse tema. E queira ou não, você fazendo isso, você vai estar revisando também aquele conteúdo. Então, de maneira simples, finalizou a sessão de estudo, às 1 hora, você vai dar uma lida ali para você conseguir organizar as ideias, vai para as suas próximas metas. Os dias que você for estudar aquela disciplina de novo, você vai dar uma lida no material de revisão só da última aula que você criou, para relembrar o que você vinha estudando, para conseguir criar conexão para os próximos temas que você for estudar. Outra técnica extremamente importante para a gente manter o nível máximo de concentração é fazer sessões curtas, né? Então a gente já limitou a nosso estudo até 1 hora, né? 1 hora teoria, 1 hora questão, 1 hora teoria, 1 hora questões. Quando for metas de revisão, é 1 hora de revisão. Sempre limitar, tentar limitar seu estudo dentro de 1 hora para a gente usar o potencial máximo no nosso cérebro. Dentro dessa 1 hora, a gente vai fazer também sessões curtas, né? Seguindo com base naquela técnica de Pomodoro. Eu até sugiro para você fazer 30 minutos de estudos. Aí você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Essa pausa de 5 minutos você não vai mexer no celular, não vai ver TV, redes sociais. O que você vai fazer? Você vai dar uma espreguiçada, uma alongada, vai beber uma água, vai no banheiro, porque passa rápido, né? Coloca até no cronômetro para você utilizar e registrando esse tempo de estudo, essas horas líquidas. Então o objetivo nesses primeiros 5 minutos é dar aquela alongada, aquela espreguiçada, aquela respirada, para você voltar a estudar mais 30 minutos. Fechou 1 hora, aí sim você vai fazer uma pausa maior, né? De 10 a 20 minutos antes de iniciar a próxima atividade. Aí nessa pausa maior, caso queira, você pode fazer alguma coisa do seu interesse, dar uma olhada nas redes sociais ali, embora não seja interessante nos primeiros minutos você fazer isso, porque seu cérebro, a partir do momento que você finaliza o estudo, ele já começa a organizar aquelas informações, né? Então, se você logo terminou os estudos, mesmo dentro dessa 1 hora que você tem a pausa maior, e já pegou um celular, você vai ver ali, em vez dele guardar aquela informação que você acabou de estudar, ele vai querer guardar aquela informação do celular, que é mais interessante, está liberando mais dopamina para ele. Mas a dinâmica para a gente ter uma organização, 30 minutos de estudo, 5 minutos de descanso, mais 30 minutos de estudo, aí sim pode fazer um descanso maior, 10, 20 minutos antes de iniciar a próxima atividade, digamos, questões, revisões, o que tiver na sua meta. Porque como eu disse para você, né, sessões curtas já tem evidências científicas, a gente consegue um nível máximo de concentração, você consegue aprender melhor e aprendendo melhor você consegue garantir a sua aprovação em um concurso público. Outro ponto extremamente importante dentro dessas orientações iniciais, talvez é o mais negligenciado, a gente até vê muito aí na internet falando até o oposto, é a questão do sono, né? O pessoal fala, estuda enquanto eles dormem. E na verdade não funciona assim, né? O sono é extremamente importante para o seu aprendizado, porque é durante o sono que aquele aprendizado que você
adquiriu durante o dia vai ser guardado no nosso cérebro. Eu até costumo dizer que nosso cérebro é como se tivesse duas caixinhas, a caixinha da memória de curto prazo e a caixinha da memória de longo prazo. Aquilo que você vai aprendendo durante o dia, que seu cérebro entender que é importante, ele vai guardar dentro dessa memória de curto prazo. Nosso cérebro é extremamente importante para guardar informações, mas ele também é programado para esquecer, né? Ele não vai guardar tudo o que você vê no dia. Então, por isso que você não lembra das pessoas que você viu na rua, da roupa que você usou semana passada, porque aquilo não é importante. Ele só vai guardar aquilo que é importante. Então, você estudou um conteúdo ali dentro de uma hora, a teoria, criou seu material de revisão, você está esforçando, está passando para o seu cérebro que aquilo lá é importante. Terminou, respondeu questões daquele assunto que você acabou de estudar, né? Prática de recordação antiga, para a gente fixar o aprendizado. Fez o esforço ali na hora de responder questões, aí o seu cérebro vai ver, opa, isso é importante. Tudo que ele vê que é importante, ele vai guardando dentro dessa memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo, ela é limitada, ele só vai guardar aquilo que é importante. Por isso você tem que fazer o seu estudo ativo, criando seu material de revisão, respondendo as questões, para forçar seu cérebro a entender que aquela informação é importante e guardar na caixinha da memória de curto prazo. Aí sim, quando você vai dormir, por isso que o sono é extremamente importante, aquela informação, quando você entra no sono profundo, sai da memória de curto prazo e passa para a memória de longo prazo. É aqui que a informação vai ser guardada para a gente utilizar no concurso, né? A memória de curto prazo, ela pede fácil. A memória de longo prazo, não. E o concurso é daqui 5 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, ele tem que ficar guardado na memória de longo prazo. E esse processo ocorre durante o sono, principalmente quando você entra no sono profundo. O ideal, inclusive, segundo a neurociência, é você conseguir dormir de 7 a 9 horas para você habilitar seu cérebro, passar por esse processo de pegar aquela memória que está no curto prazo e passar para a memória de longo prazo. Você pode até falar, Delcio, mas eu já virei a noite estudando para uma prova na faculdade, na escola e consegui tirar nota. Você tirou porque você utilizou a memória de curto prazo, eu falo porque eu já fiz isso, né? Se a prova fosse 1 mês depois, você não ia acertar 40%, fosse 3 meses depois, igual é no mínimo de um concurso, você não ia acertar 10% daquelas questões daquela prova. Por quê? Porque a memória, ela só ficou na memória de curto prazo, ela se perdeu, você não fez o processo do sono para consolidar aquele aprendizado, né? O concurso não, o concurso a gente faz esse processo, né? Dorme bem para essa memória de curto prazo passar para a memória de longo prazo, que daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, se a gente precisar daquela informação, a gente conseguir encontrar ela guardada na nossa memória de longo prazo no nosso cérebro. Conforme eu disse, então, para você o ideal é você conseguir dormir de 7 a 9 horas por noite. Se você às vezes tem 4 horas para estudar, mas dorme 6, é mais interessante você estudar 3 horas e dormir 7 para o seu cérebro passar por todo esse processo de consolidação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Tem inclusive um estudo com base em evidência científica que já comprovou que você perde 40% do conteúdo que você acabou de estudar só pelo fato de dormir 6 horas por noite. Já imaginou? Você estudou, você faz um esforço danado lá para aprender o conteúdo, sacrifica a sua vida social, trabalho, dedicando exclusivamente no estudo, mas você negligencia o seu sono e não dorme. E olha que não é nenhuma uma quantidade tão absurda, né? Apenas 6 horas. E saber que você vai perder 40% do que você estudou. A mesma coisa, pegar 40% que você estudou, que está lá no seu cérebro, jogar fora. Outro ponto que é interessante você organizar durante essa jornada de estudo, que não é uma jornada nada fácil, né? Muito sacrifício, muitas abdicações para alcançar o seu objetivo, mas que vale a pena. Você pode conversar com qualquer pessoa que já passou por esse processo, ele vai te indicar, falei que vale a pena porque a sua vida muda, você vai ter estabilidade, vai ganhar uma remuneração, vai trabalhar num trabalho que tem vontade, então vale a pena. Não deixe de negligenciar a questão da atividade física, né? Tem estudos também que já comprovaram que a atividade física, tanto antes como depois do estudo, o nosso cérebro passa por um processo químico que auxilia no seu aprendizado. Então, resumindo, você vai praticar atividade física, nem que seja uma caminhadinha de meia hora, 50 minutos ali academia, né? Porque durante a atividade física, o seu cérebro passa por um processo
químico que auxilia no aprendizado, pode ser antes ou depois do estudo. A evidência científica já comprovar que em ambos os momentos seu cérebro passa por esse processo químico que vai auxiliar na memorização. Questão do descanso, né? Você terminou de estudar um conteúdo, seu cérebro já começa a organizar aquelas informações, então logo após o estudo não é ideal mexer no celular, nada, deixa ficar ali um tempo vago. Se você conseguir tirar uma sonequinha ali nos 10 minutos, é o melhor mundo perfeito, mas conseguir ficar ali tranquilo, porque após o estudo seu cérebro já começa a organizar aquelas informações para consolidar aquele aprendizado, então, principalmente o sono, porque é durante o sono que aquele aprendizado que está guardado na memória a curto prazo vai passar para a memória de longo prazo. E outro ponto que eu sempre gosto de falar, pessoal, normalmente o pessoal que inicia a mentoria com nós, coloca lá no plano que vai estudar de domingo a domingo, né? Eu sempre gosto de indicar para você tirar um dia de folga, principalmente no pré-edital. Por quê? Porque a rotina de estudo é extremamente puxada. Você tem que criar seu material de revisão, tem que estudar várias horas, tem que responder questões, e tudo isso gera um processo ativo, né? Se você seguir todas as dicas que eu estou te passando, você vai ter que fazer um esforço. Aquilo que esforça dói, é ruim, não é bom, mas faz você aprender aquele conteúdo, gasta muita energia. Então, o ideal, um pré-edital, você tirar um dia de folga, normalmente domingo, para acordar a hora que quiser, fazer o que você quiser. Você pode estudar nesse dia de folga? Pode. Eu, por exemplo, 60% dos meus domingos eu estudei, mas você vai fazer um estudo tranquilo, vai ler seu materialzinho de revisão ali mais light, vai responder questões, aquilo que você gosta mais, porque no dia seguinte você já vai ter uma rotina do seu cronograma puxada de estudo, e você não tiver esse descanso, você vai acabar cansando e desistindo dessa jornada de concurso. E por fim, para você conseguir manter um nível máximo de concentração, o nível máximo do seu foco, você tem que ter um ambiente silencioso, né? Já pega, separa um quartinho, um cantinho que você for estudar, já deixa a mão ali, tudo que você precisa durante aquela uma hora que você vai fazer de sessão de estudo, para não ficar levantando, né? A aguinha, caneta, seu material, para ficar levantando, para ficar buscando. Esse ambiente tem que ser silencioso. Morar numa casa que é barulhenta, tenta comprar aqueles abafadorzinhos de ouvido, se puder, vai na biblioteca, porque o estudo tem que ter a concentração, você tem que estar focado para conseguir aprender aquele conteúdo. Outro ponto extremamente importante é quanto ao uso do celular. A tecnologia ela é muito boa, né? Você está aqui, você consegue pegar dicas de estudos, novidades, mas ele atrapalha também. Então, durante aquele uma hora que a gente combinou de estudo, uma hora de teoria, uma hora de questões, uma hora de revisão, fosse uma meta, é o foco total. Então, se possível, desliga o celular, coloca no modo avião, porque se a luzinha piscar, mandar uma mensagem, fizer um bipzinho, você pode estar extremamente concentrado no seu conteúdo, que sua concentração vai sair na hora, porque o celular é uma fonte rápida de dopamina, né? Tem coisas interessantes, engraçadas, alguma mensagem ali de uma novidade, alguma fofoca de um amigo, e a sua concentração perde. Estudar, como eu disse, não é bom. Você tem que ter o máximo de concentração, tem que ter o esforço, e o celular não. O celular é tudo rápido, com um clique você consegue ter acesso. Então, coloca na sua cabeça, né, que o compromisso do seu estudo é algo que você vai fazer, você vai renunciar, vai ter um certo sacrifício durante esse período para você alcançar um objetivo maior, te dar uma estabilidade, uma remuneração muito boa que vai valer todo esse período curto que você vai estudar. Então, durante uma hora, celular no modo avião, no modo silencioso, se possível, coloca até o celular em outro cômodo. Tem estudos que já comprovou que se o celular estiver no mesmo cômodo que você estiver estudando, você já não consegue manter um nível de concentração tão alto, igual se eles não estivessem naquele cômodo. E ponha sempre na sua cabeça, na sua mentalidade, estudar para concurso não é bom, não é fácil, tem que renúncia, sacrifício, você poderia estar fazendo as coisas que você gosta, mas é um caminho que vale a pena. Eu não conheço ninguém que passou por esse processo e tenha se arrependido, né? Como eu disse, né? Você vai chegar no cargo que você quer, às vezes carreiras policiais, vai ter seu porte de arma, sua farda, vai ter uma boa remuneração, estabilidade, mas para isso existe sacrifício. Então tenha sempre na sua mentalidade que para você chegar nos 1% que são aprovados em concurso público, basta você evoluir 1% todo dia, né? Por isso que eu falo aqui, nós fazemos parte do clube 1%, aquele 1%
que evolui 1% todo dia para chegar nos 1% que são aprovados em concurso público. Você não vai estudar muito uma vez, exagerar, vai seguindo a rotina que você consegue seguir com qualidade ali no curto, médio prazo. Fazendo isso, quando menos perceber, você já alcançou a sua aprovação. Então, sempre tem essa mentalidade. Para chegar nos 1% que são aprovados em concurso público, basta evoluir 1% todo dia. E outro ponto, outra mentalidade, era uma frase, inclusive, que eu tinha até presa, escrita num papelzinho na parede do quarto que eu estudava, era do fazer dar certo até dar certo. Essa jornada de estudo não é fácil, provavelmente você vai fazer alguns concursos em que, se você estiver iniciando do zero, não vai conseguir a aprovação, e é normal, mas você não pode desistir, né? Sempre tenha na sua cabeça, fazer dar certo até dar certo, não desista, que quando menos você perceber, você seguindo essas dicas que eu passei aqui para você, você vai conseguir acelerar a sua aprovação. Sempre na cabeça, fazer dar certo até dar certo. Então é isso aí, pessoal, até mais!